Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, medindo força. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também culto de oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas, nas células. São os grupos que reúnem nos lares para estudar a palavra de Deus e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19h o culto de celebração. Fica aí o nosso convite e é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre medir força. Há muitas pessoas que elas sentem desafiada e elas, por sentir no direito ou achar cheia de razão, elas aplicam aquele método. Vamos ver quem pode mais. E eu estou aqui com um texto muito interessante que fala de 2 cidadãos. Um era fazendeiro, um mega fazendeiro que era proprietário, de grandes rebanhos e muitas terras, etc. E ele é muito trabalhador e ativo nos seus recursos. E o outro era um fugitivo, que trata-se do rei Davi e Nabal. Esse cidadão que era pretenso rei, que estava refugiando e num lugar onde ele refugiou para correr do seu sogro Saul, e ele estava ali naquele local e protegia o gado desse cidadão. E certo dia Davi precisou de suprimento alimentar deste fazendeiro. E ele, por estar protegendo a fazenda, os rebanhos desse cidadão, e esse mandou pedir para suprimento dos homens que estavam com ele naquele local. E ele o respondeu asperamente. Davi também pensou em pagar com a mesma moeda, ou seja, vamos ver quem pode mais. Então, nosso tema aqui hoje, medindo força. E eu quero ler esse texto aqui para não ficar só nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 9 até o 13, diz o seguinte: chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e as minha água e a carne das minhas reses, e degolei para os meus tosqueadores, e daria um homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja da sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Dessa briga armada, esse duelo, esse iminente duelo armado. Porque esses 2 cidadãos, todos dois cobertos de razão, todos eles cheios de razão. Então, assim, vamos medir força, vamos ver quem que vale mais, quem pode mais. E eles então
esse fazendeiro que estava lá na sua fazenda, e certamente ele tinha também muitos a seu serviço, e Davi com 600 homens, e com ele 400 saiu para a guerra, pronto para guerrear. Quantas pessoas hoje, quem sabe você que está me assistindo, na situação que você está vivendo hoje, você faz a mesma pergunta, vamos ver quem pode mais. Não é justo isso que a pessoa me faz. Não é justo isso que esse parente meu está fazendo. Eu vou mostrar para ele o que? Eu vou mostrar para essa pessoa o como se paga, né, o bem com o mal. Então eu vou revidar e dar para ele o mal também. Essa foi a ideia que Davi teve. E essa tem sido a ideia de muitas pessoas hoje. Porque ela se sente injustiçada. Eu ajudei tanto essa pessoa. Eu cooperei tanto com essa pessoa. E o que ela me fez? Agora eu vou mostrar para ela quem pode mais. E aí a pessoa usa da força, usa da influência, usa do poderio. Mas será que isso é agradável a Deus? Será que Deus quer que nós ficamos medindo força? Será que Deus quer que nós coloquemos nessa postura? E às vezes são pessoas de bem. São pessoas que andam justamente, que anda fazendo, e ela sente injustiçada pela atitude de outro. Nabal estava coberto de razão. Não é justo eu dar dos meus animais para esse cidadão. Davi também se achava no direito, assim, eu já protegi, não permiti que as pessoas roubassem desse homem, e agora eu peço ele a comida para suprir a necessidade, ele age dessa maneira? Não, eu vou mostrar para ele quem pode mais. Quem sabe você que está me assistindo, você está sentindo injustiçado e está planejando, eu vou mostrar para essa pessoa quem pode mais. Vou mostrar para ele quem sou eu. Eu vou mostrar. Ainda bem que essa história aqui teve um desfecho, né, feliz, do ponto de vista de evitar essa guerra, porque teve alguém que era sábio, alguém ponderado, alguém de Deus. A Bíblia diz que esse Nabal, apesar dele ter essa atitude, né, ele tinha uma mulher muito sábia, e ela foi informada daquela situação. Ela então antecipou, provendo dos alimentos, e chegando diante de Davi humildemente, e falou com ele, né, você não pode fazer isso, você não pode, porque muitos inocentes vão morrer, você não deve fazer isso, porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto. Não pode o rei de Israel tomar como afronta a atitude de um homem incoerente como é o meu esposo Nabal. E se disse ela, então rei, receba da sua serva esses alimentos. A Bíblia diz que ela se proveu dos alimentos, e ela diz assim, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. E aí vai falando, e Davi acolheu aquelas palavras. Então Davi diz assim, então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito seja tu mesma hoje, que me toliste de derramar sangue
de que por minha própria mão me vingaste. Olha que coisa. Quem sabe você que está me assistindo está envolto essa situação, ou então você que está me assistindo conhece uma situação assim, de dois parentes se, conflitando. Nessa condição, quem pode mais? O casal, aqui em Caratinga, aconteceu um episódio de um casal que tinha um comércio e eles começaram a degradear, a debater, e chegou um ponto que puseram fogo no prédio. E isso foi uma demanda judicial, etc. Mas não houve ninguém que pudesse ajudar esse casal. São pessoas de bem, não são pessoas ruins. Eram pessoas de bem, mas as pessoas encheu de razão. Naquele momento não achou ninguém para chegar e falar assim: não faça isso, você vai destruir a sua vida, destruir a vida de outros. E é isso que Abigail ela fez. Ela antecipou, ela chegou e falou assim: você, ó rei Davi era um homem mais acessível. Ela chegou perto dele: não faça tal coisa, você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você derramar sangue, você não pode ser um instrumento que Deus vai usar. Então você que está me assistindo, quem sabe, tem visto pessoas começar, e aí você, mas eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é essa pessoa. Olha, e eu digo a você, se eu souber que alguém, o meu vizinho que está nessa condição, eu vou procurar, mesmo que eu não conheça. Se eu souber que tem lá no meu trabalho, colegas que estão nessa condição, de conflito, de ver quem vale mais, quem tem mais força, eu vou chegar, aproximar e dizer: vocês não façam tal coisa. Deus tem algo maior, Deus tem coisa grande para você, para sua família. Então essa mulher evitou uma mortandade, uma carnificina. Ela evitou ali uma tragédia. Quantas pessoas inocentes queriam morrer, mas ela antecipou e chegou naquele lugar, porque aqueles homens estavam na iminência de chegar assim: quem pode mais? Quem pode mais, na verdade, é a paz, é o amor. Quem pode mais é aquele que tem o bom conselho. Quem pode mais é aquele que é sensato. Quem pode mais é aquele que chega com o conselho no momento oportuno. E a Bíblia diz que esse homem, Davi, ele reconheceu que ele não deveria agir assim. E depois, no desfecho dessa história, Davi entregou na mão de Deus. E daí uns tempos, esse homem, esse Nabal, ele infartou lá e morreu. E Davi foi, depois ainda casou com a viúva dessa mulher que ele considerou uma mulher muito sábia. Então, você que está me assistindo, pense sobre esses conflitos. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena medir força. Não vale a pena dizer: vamos ver quem pode mais. Não vale a pena. O que vale a pena é viver em paz e com a graça de Deus, porque Deus, ele julga a nossa causa. E é o que fez. Davi entregou na mão de Deus. E ele usou, essa mulher que foi usada neste conselho, ele entregou na mão de Deus e Deus julgou a causa. Não precisou dele fazer justiça com as próprias mãos. Por isso eu quero desafiar a você, seja qual seja a sua causa, qual for a sua causa, seja qual for o problema, entrega na mão de Deus. Não meça força. Você não precisa disso. Você não precisa de expressar: vamos ver quem pode mais.
que pode mais é o Todo-Poderoso. Ele julga a sua causa. Com essas palavras eu quero finalizar orando, pedindo a graça dele sobre mim e sobre você, porque vezes e vezes nós podemos encontrar e sentir tão injustiçado, e no nosso coração vem esse sentimento: vamos ver quem pode mais. E se nós não tiver humildade, não vamos colocar na mão de Deus. Mais uma vez, ouvindo este conselho de Deus, nós vamos colocar na mão de Deus e esperar que Ele julgue a nossa causa. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante. Nós precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, dos mediadores, que vêm com a palavra de conselho, uma palavra de orientação, para que nós possamos ver aquilo que não estamos vendo e ouvir aquilo que nós não estamos ouvindo. Que o Senhor, meu Deus, possa nos dar essa sensibilidade para acolher o conselho, para que nós não sujemos e contaminamos as nossas mãos e maculamos a nossa alma. Nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor por cada um destes que pararam esses instantes para nos assistir, que a graça do Senhor seja sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.